E aí galera do canal Uli Educacional, dando prosseguimento na videoaula de hoje, nós temos cinética e cálculo de reatores. E nesta videoaula nós vamos falar sobre o reator batelada. Esse será o primeiro reator que nós vamos tratar nas aulas de cinética e cálculo de reatores, que é uma disciplina do curso de Engenharia Química. Pessoal, mas vamos inicialmente tratar sobre algumas recomendações e desvantagens deste tipo de reator. Pessoal, o reator batelada ele é recomendado para produção em pequena escala. Então, todas as vezes que eu quiser produzir alguma substância numa pequena quantidade, eu vou usar para isso um reator batelado. Esse reator também é recomendado para se testar novos processos que não tenham sido completamente desenvolvidos. Pessoal, estes dois motivos explicam por que os reatores bateladas são tão comuns nos laboratórios. Eles são encontrados facilmente nos laboratórios. Eu particularmente nunca vi um reator contínuo numa bancada de laboratório. No máximo eu vi um reator semi-batelado, mas contínuo eu confesso a vocês que eu nunca vi. Somente reatores batelados. Pessoal, esse tipo de reator também é recomendado para a fabricação de produtos caros, tais como cosméticos, fármacos, entre outros. Bem, ele também é recomendado para se utilizar quando as operações são difíceis de serem convertidas em operações contínuas. Por exemplo, se a taxa de reação for uma taxa de reação muito lenta, não é conveniente, não é interessante se utilizar um reator contínuo, porque senão ele teria que ter uma dimensão muito grande para se obter a conversão desejada. Para isso, então, é recomendado o reator batelado. Ele também tem algumas desvantagens, pessoal. Nem tudo é feito de vantagens. Suas desvantagens: altos custos de operação. É caro de se produzir no reator batelado, mais caro do que se produzir no reator com escoamento contínuo. Pessoal, a cada batelada ele traz um produto desconforme. Digamos assim, numa batelada suponha que o seu processo queira obter uma conversão de um reagente de 90%. Só que acontece que nenhuma batelada ele alcança 89%, numa outra batelada ele alcança 90,5%, e você vai tendo de batelada em batelada uma variabilidade de produtos, certo? Obter um produto uniforme nesse tipo de reator requer uma operação muito rigorosa, um controle muito rigoroso de operação, e todas as vezes que você investe em controle de processo, você está elevando os custos do seu processo, porque controlar o processo é algo caro. Bem, pessoal, outras coisas está a dificuldade de se produzir em larga escala. O reator batelada você não consegue produzir, até consegue, né? Mas de forma mais dificultosa, de forma mais cara. Pessoal, prosseguindo aqui, nós vamos agora definir a equação de desempenho do reator batelada. Antes de qualquer coisa, eu espero que vocês tenham assistido a aula que trata sobre a equação geral de balanço molar, que está na descrição desse vídeo. Bem, para isso eu preciso fazer a equação, o balanço molar do sistema. Então vamos fazer o balanço molar. Pessoal, a equação geral do balanço molar diz que a entrada, antes de qualquer coisa, antes de deduzirmos essa equação, vamos supor uma reação de isomerização. De forma bem simples, nós vamos supor a reação de A dando B. Ok, pessoal? E aí nós vamos agora para o nosso
para a nossa equação de balanço molar. Fazendo o balanço molar, pessoal. Bem, a equação geral de balanço molar diz assim, ó, o fluxo molar que entra no reator, esse A refere-se ao meu reagente, que neste caso é um reagente limitante. Nesse caso só tem A, né? Só ele pode ser limitante. Então vamos lá. O fluxo molar de A na entrada, menos o fluxo molar de A que sai, mais o termo de geração, R de A dV, de 0 a V, é igual ao acúmulo, dNA dt. Pessoal, reatores, como o nome já fala, nos processos em batelada, nós temos que o fluxo molar que entra é zero e o fluxo molar que sai também é zero. Por quê, pessoal? Pois não há corrente nem de entrada nem de saída de material nos processos em batelada, enquanto o processo ocorre. Bem, então a equação do balanço molar fica que a integral de RA dV vai ser igual então a dNA dt. Pessoal, fazendo o meio pelos extremos, nós vamos encontrar outra coisa importante. Uma coisa importante. Bem, reatores batelada são dotados batelada. Quase que não dá, né? Batelada. São dotados de quê? Mistura perfeita. Sim, pessoal. Esses reatores são tanques agitados. E aí eu tenho que ter essa hipótese, nós chamamos aqui de hipótese simplificadora, de que esse reator batelada, ele possui uma mistura perfeita. Pessoal, então o termo de geração vai se transformar apenas na taxa de velocidade da reação vezes o volume do reator, que vai ser igual a dNA dt. Eu cheguei então a essa equação diferencial. Então, vamos prosseguir aqui. Bem, nós tínhamos visto naquela equação que a taxa de reação do reagente limitante A vezes o volume do reator é igual a dNA dt. Prosseguindo aqui, pessoal. dt, portanto, vai ser igual a 1 sobre RAV dNA. Resolvendo essa equação diferencial, nós temos que integrar ambos os lados. Então vamos integrar ambos os lados aqui, pessoal. Só que aqui vai ser de t igual a 0 até o t igual a T1, para não se confundir. Pessoal, no tempo igual a 0, nós temos o que? A concentração inicial do reagente A aqui dentro do meu reator batelado. No tempo T1, eu terei um número de mols final. Então vai ficar R de A V dNA. Ok, pessoal? Prossigamos então. Quando nós fizermos essa integral, obteremos isso daqui, ó, que T1 do lado esquerdo vai ser igual a integral de NA0 NA 1 sobre R de AV dNA. Pessoal, mas A está sendo consumido. Então, digamos assim, é comum nós colocarmos a taxa de reação como sendo menos R de A. Pessoal, lembrando de cálculo 2, eu consigo dizer que se eu inverter os meus limites de integração, de NA até NA0,
eu posso colocar um sinal negativo na frente da minha integral, ficando então R de A, V de NA. Dessa maneira, pessoal, eu tenho que o tempo de reação vai ser igual de NA até NA0, que é o número de mols final do reagente A, até o número de mols inicial do reagente A, 1 sobre menos R de AV, em termos do número de mols desse reagente A. Pessoal, então eu cheguei na minha equação de desempenho do meu reator batelada. Observe, e aqui eu peço uma licença, observe que para o reator batelada, eu tenho preocupações com o tempo de reação. O volume do reator geralmente vai ser dado, então eu estou preocupado com o tempo de reação. Observe que nós tínhamos obtido essa equaçãozinha aqui, ó. Nós tínhamos obtido essa equaçãozinha aqui, ó. T1, que eu poderia simplesmente colocar como tempo de reação, é igual a NA até NA0, 1 sobre menos R de A, vamos colocar mais decente, né? Deixar de uma forma mais decente, vezes o volume do reator de NA, em termos do número de mols do reagente limitante A. Bem, os reatores batelada podem ter volume constante. Se o volume do reator batelada for constante, esse volume pode sair da minha integral, ou pode ter volume variável. Dessa maneira, o volume permanece no interior da integral. O que eu posso mais dizer, pessoal? Certo. Observação importante, pessoal. Se eu quiser trabalhar em termos de conversão. Pessoal, a conversão está relacionado com o número de mols que reagem, o número de mols que reagem. Por exemplo, nesse sistema reacional, o que é que vai acontecer? Eu entro com uma carga inicial de mols de A, só que X% reagem, X% dessa carga inicial reagem, então eu fico com uma quantidade final de mols de A. Essa equação pode ser simplificada dessa maneira assim, né? Se vocês quiserem, Na vai ser igual então a Na0, 1 menos XA. Ok? Uma equação muito importante. Então, galera, esta é a minha equação de desempenho em termos de, em termos de mols de A. Espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais videoaulas falando inclusive sobre os reatores batelada em termos de conversão, em termos de concentração de reagentes limitantes e coisas do tipo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Por favor, também deem um like nesse vídeo e continuem ligadinhos no canal Wooly Educacional, o seu canal da educação no YouTube. Fiquem com Deus e até breve!